levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. E estamos contentes de poder estar com você, de verdade. Eu escutei algumas coisas no programa passado que eu nunca tinha escutado antes. O que o Bob mencionou sobre alguns dizendo que Deus quer que você tenha um bom tempo e aproveite sua vida e seja como for. É como o slogan dos hippies antes. Se te faz sentir bem, então vai fundo. É mais ou menos isso mesmo? É bem parecido, mas só que aquilo é uma atitude de que as coisas que mencionei sobre fumar e, se não fumar, mas beber bebidas alcoólicas, como é que está a situação da bebida na igreja moderna? Eu não sei a porcentagem, mas eu acho que está cada vez mais aceitável e normal. Olha só, como é que fica um líder de uma grande denominação pentecostal, não nesse país? Ele defendia a mesma coisa, beber moderadamente, falava que não tinha problema. E hoje o filho dele é um alcoólatra. E ele disse, eu tomei uma decisão muito errada. E eles me dizem que hoje o filho dele é um alcoólatra. E olha, beber, você falou muito bem. Eu nunca bebi nenhum tipo de bebida alcoólica na minha vida. Eu não sei qual é o sabor. Mas, para dizer a verdade, uma taça de vinho não vai mandar ninguém para o inferno. Mas é o exemplo que vem para os jovens. E o vício também. É claro, todo alcoólatra começou como alguém que bebia moderadamente, certo, com uma bebida. Ele não começou dizendo, eu vou ser um alcoólatra. Eles iam pensar que você era maluco se você falasse para ele que ele seria um alcoólatra. Mas existem 20 milhões de alcoólatras na América hoje, 20 milhões. Fora que eles falam também de 20 milhões que têm problemas com bebidas. E eu não sei a diferença entre um alcoólatra e alguém que tem problema com bebidas. Para mim parece bem igual. Mas você está falando de uma nação que, olha, está presa. Existem quase 20 milhões que estão presos por drogas e existem mais de 30 milhões que estão viciados na jogatina. E a lista é longa. E agora legalizando a maconha. Estamos para legalizar a jogatina pelo telefone em toda a nação. Cada um faz o que quiser. E olha, o governo, eu não vou começar a falar disso. Se temos 340 milhões, o que você descreveu é mais de 10% da América, 1 entre 10 viciados no álcool. E nem estamos falando dos viciados em remédios, no ópio, nem estamos falando disso, pois isso está nos crimes mais baixos ou nos vícios que não são, que aprisionam. Estamos falando do rapaz que trabalha ou quem trabalha com construção e tal. LSD destruiu seções inteiras de nosso país, principalmente nas seções rurais, destruindo as pessoas. Temos mais problemas com essas coisas do que podemos imaginar. Todas essas coisas que estamos mencionando aqui, e outras ainda não mencionamos, é a igreja que é uma barreira para isso. Não faz isso, porque está errado. E se a igreja não se levantar contra isso, ninguém mais vai se levantar. E temos que tomar muito cuidado, porque não pregamos uma religião de linhas fechadas. Isso é uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas que estão erradas e outras que estão certas. E a igreja tem que se posicionar. Isso está errado. Não faça isso. Você está coberto de razão. E um exemplo disso nas Escrituras
Eu creio que foi quando Jesus escreveu suas 7 cartas e escreveu para a igreja de Tiatira, e ele falou da mulher Jezabel, uma profetisa. Era uma mulher ou alguém que estava dentro da igreja de Tiatira e diz assim: você permitiu que essa mulher Jezabel, que diz que é uma profetisa, a ensinar e seduzir meus servos a cometer imoralidade sexual e também oferecer sacrifícios para ídolos. Olha, isso estava acontecendo na igreja, que uma professora na igreja de Tiátira estava ensinando pessoas que não tinha problema cometer imoralidade sexual e comer coisas sacrificadas para ídolos. E como Jesus disse ali, era algo claro, não é o mesmo problema que Paulo mencionou quando ele falou de não se preocupar com comida oferecida para ídolos, era diferente, mas basicamente era idolatria. E essa pessoa que tinha o espírito de Jezabel nela, dentro da igreja, estava ensinando o povo de Deus mais uma vez que não tinha problema fazer essas coisas. E Jesus falou assim: eu dei a ela tempo para se arrepender da imoralidade e não se arrependeu. Mas ele disse mais cedo, no versículo 20, Apocalipse 2: eu tenho algumas coisas contra você, porque você permitiu que essa mulher Jezabel ensinasse essas coisas. O pecado do pastor da igreja de Tiatira era o pecado de não dizer nada, era o pecado de ficar calado, porque ele falou com o anjo da igreja, com o pastor daquela igreja em Tiatira: você está permitindo esse professor, sendo mulher ou não, permitindo esse professor ensinar e influenciar meus servos em minha igreja a cometer imoralidade sexual e cometer adultério, e ensinando para eles que não tem problema. Isso se encaixa na categoria de licença. Exatamente é onde estou chegando, que não tem problema algum. Seja como você quiser. E ele falou para o pastor aqui: seu pecado basicamente é que você permite que isso aconteça e você não fala nada. Eu falo que é o pecado de não dizer nada. Jesus falou sobre essa profetisa: eu dei a ela tempo para se arrepender. Ou seja, Jesus tinha falado com aquela professora, sendo homem ou mulher, sobre se arrepender, sobre o que ela estava ensinando, que era algo errado. Era uma convicção que ele deu tempo para se arrepender, mas diz ali que ela não se arrependeu. Então ali estava esse mestre dentro da igreja do primeiro século, ensinando o povo de Deus uma licença. O pastor não estava dizendo nada, Jesus estava convencendo esse professor. Ainda assim, o professor ou ministro estava relutando com a convicção do Espírito Santo. Você passou mais tempo em Dallas do que nós. Você pastoreou lá muito tempo. Existem várias grandes igrejas pentecostais do Evangelho, sei lá como você quer chamar, com 3, 4, 5 mil pessoas que frequentam, não é mesmo? É, quantas dessas igrejas são neoliberais e quantas não são? Acho que a maioria delas. Você já esteve em alguma delas? Certamente já estive em 2 delas. Existem mais umas 3 ali. Como é que o culto deles funciona? A grande igreja batista de Preston Wood tem 10 mil pessoas lá. E olha, é o evangelho puro. Se eu morasse no lado norte de Dallas, ia para a igreja batista Preston Wood. Mas você perguntou, qual foi sua outra pergunta, irmão Swagger? Quantas são neoliberais? Olha, estou pensando nas grandes aqui, como diz, já estive em umas 2. Você está pensando em pentecostal ou não pentecostal? Pentecostal? Estou pensando em 4. Assembleia de Deus, quadrangular, etc. Eu sei que tem uma grande independente interdenominacional. Existem umas 4 ali, todas são. Você falou que já esteve em uma ou 2 delas? Que tipo de culto eles tinham? Bem, começa o culto ali
a que eu estou pensando agora, tudo está escuro, uma escuridão dentro da igreja, sim, umas luzes apagadas, e aí eles têm o louvor, uma música bem animada. Que tipo de música? Ah, mais novas, nenhum tipo de hino, nada sobre o sangue, mas coisas animadas, músicas agitadas, louvor e adoração, e isso acontece por 30 ou 40 minutos, e aí eles começam a falar de anúncios, tiram uma oferta e aí um sermão é pregado. Que tipo de sermão? Sermão de 15 minutos, talvez 20 minutos, sermão de 15 ou 20 minutos, que é mais um bate-papo. E qual é o tópico? Acho que é uma conversa casual, assim, nada teológico ou bíblico. Eles convidam as pessoas à frente? Sim, convidam, convidam. E as pessoas vão à frente. Umas 3 ou 4 pessoas foram à frente. E pelo que eu me lembro, o convite para o altar foi muito bom. Mas eu e minha esposa não gostamos, não achamos bom. Assim, não foi o nosso estilo. Como assim você não gostou? Não sentimos que era algo bom, não gostamos, tudo estava escuro demais. E eu tenho uma teoria: se você não consegue ler a Bíblia na igreja, você não tem que ir para aquela igreja. Essa é uma posição bem boa, viu? De seguir. Se a luz está tão baixa que você não pode ler a Bíblia, você não pode ir para aquela igreja. Temos que ir para o intervalo, voltamos já. Você não pode perder um instante. Todo crente deve